bem, muito bem. Por onde eu vou começar? Eu vou começar do começo, né? Então, do começo, eu quero ler com os irmãos no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 42. Livro do profeta Jeremias 42. Você achou, amém? Então chegaram, versículo 1, todos os capitães do exército e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Eu vou repetir essa parte. A fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e o caminho que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Rapidinho, contexto. Caiu Jerusalém, Nabucodonosor, segundo a ordenança do Senhor Deus, tomou a cidade daqueles que eram então conhecidos como o povo de Deus, os judeus, e são eles levados cativos. É a terceira leva dos cativos. E nesse caso, ficou o que foi chamado de remanescente. E de uma forma mais pejorativa, o resto, os mais miseráveis, os mais pobres da população, Nabucodonosor deixou. Houve umas outras questões, eu não vou entrar aqui. Esse é o contexto. Esse aqui é o restante do povo que ficou, que tipo assim, Nabucodonosor dispensou, nem para o cativeiro quis levar. E aí Nabucodonosor deu ordem para que um certo cidadão, ele governasse aquele restante. Esse cidadão chamado Gedalias, ele é traído. E, sendo ele traído,
por aquele que estava liderando esse grupo, porque o que traíra ele, Joanã, ele se aposta desse grupo de pessoas, se aposta no sentido assim, agora eu que estou liderando vocês, e ele intenta descer para o Egito. Mas Deus havia, por meio de Nabucodonosor, dado uma direção. Qual era a direção? Esse restante é para ficar na Judéia, no que restou, nas ruínas. Não é para descer para o Egito. Mas ele, liderando com outros, como aqui foi descrito, ele quer descer para o Egito. E ele quer a aprovação divina. E o que ele faz? Ele começa bem mal. Ele vai até o profeta que já havia predito, ó, vai cair Jerusalém, a Judéia vai ser corrigida por mão de Nabucodonosor. Deus vai usar o seu chicote, o chicote é o rei Nabucodonosor. E Jeremias, ele sofreu por causa dessa profecia, anunciando o juízo de Deus, o castigo de Deus por meio desse rei. Não acreditaram, o profeta levantou, disse é mentira, e prenderam, e bateram em Jeremias, até que a profecia se cumpriu. Se cumpriu a profecia. Então aquele profeta desacreditado, agora é um homem que verdadeiramente Deus fala na boca dele. Mesmo que o que ele nos falou seja o que nós não queríamos ouvir. Então vamos consultar a Deus. E me chama a atenção as palavras deles, quando eles chegam a Jeremias e propõem, consulta o teu Deus acerca de nós e o que queremos fazer. Aí eles dizem, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Mas veja, eles têm a intenção de descer para o Egito, mas há uma palavra que não é para ir. Mas eles querem, tipo assim, vai que Deus mudou de ideia, né? Vamos ouvir a Deus? Vai que a vontade de Deus se aliou à minha, ao invés da minha se alinhar à dele. E o que Deus disser, nós faremos. Seja bem ou mal. Segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós, seja ela boa, seja ela má, obedeceremos a voz do nosso Deus. Aí chega a dizer que até seu Deus. Aí Jeremias vai e fala. Jeremias consulta o Senhor, etc. e tal. Versículo de número 15. Perdão. Versículo de número 12 diz assim: eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos com som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Isso é o profeta já dizendo, essa é a palavra do Senhor, e se vocês responderem a Deus dessa forma, não, nós desceremos ao Egito. Ele já sabia, Deus já havia revelado o que eles iam dizer, como eles iam se posicionar, e ele já está até já decretando, se vocês, eu dizendo que é para ficar na terra, que aqui eu vou te abençoar, mas vocês insistirem em descer para o Egito, que é o que vocês vão fazer? Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fazerdes para
morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. E aí ele vai falar mais coisa. Ele já dá a sentença. E o profeta não apenas ele fala o juízo, ele anuncia o juízo, porque Deus revelou a ele que eles, apesar da palavra que deram, eles iam desobedecer. Eles não iam dar crédito. Mesmo ele tem dizendo, seja bom ou mal, nós vamos obedecer. Só que não acontece isso. O que acontece? Versículo de número 22. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejaste ir para morar. Então veja, o profeta já anunciou, vocês vão morrer de fome e de espada lá no Egito, porque vocês já decidiram ir para lá. Tendo Jeremias, capítulo 43, tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com os quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Usaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira isso que disseste. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entrareis no Egito para morar. E aí vai, eu vou pular para a gente entender melhor. Versículo de número 6. Tomaram os homens, as mulheres e os meninos, as filhas do rei, a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, que eles traíram e mataram, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, seu filho, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Veja, bem humildezinho, profeta, consulta o Senhor acerca do que nós queremos fazer. Nós queremos descer para o Egito. E conforme a palavra do Senhor, nós vamos obedecer. Está me ouvindo? Amém? Só que quando vem a palavra do Senhor, é uma palavra que eles não querem ouvir. Porque eles esperavam assim diz o Senhor. Podeis descer à terra do Egito, que eu sou convosco. Eu vos abençoarei. Mas não foi essa a palavra. A palavra foi, ao descer ao Egito, vocês morrerão. A espada e a fome. Ainda tem mais uma coisa, que eu pulei alguns versículos. Vocês vão carregar a morte com vocês, ao ponto de afetar até os moradores do Egito, para onde vocês vão. E aí nós compreendemos o que é uma pessoa andando em desobediência. Ela não apenas é afetada, ela afeta também aqueles com quem ela se relaciona e está próximo. Depois vocês dão uma lida em casa, 42, 43. E aí nós temos esse resultado aqui. Qual é o resultado? Eles chamam o profeta de mentiroso e ainda, eles têm um descaramento de arrastar o profeta à força. Eles levam o profeta Jeremias à força. E o escriba de Jeremias, que é Baruque. E o que Deus falou, aconteceu. Eles pereceram, morreram no Egito. Por quê? Porque foram desobedientes. Eles chegam com humildade aparente, mas quando vem a resposta deles, porque ouviu que era contrário ao desejo deles, a Bíblia descreve eles como
homens soberbos. Eis aqui uma característica do soberbo: ele tem dificuldade de submeter os seus interesses, a sua vontade, a sua vida ao senhorio de outro, à liderança de outro. Esse é o soberbo. E o caminho do soberbo, o final dele sempre é morte. Eu fiz esse recorte porque ele caracteriza muito bem como era o povo daquela época. Era um povo que demonstrava conhecer a Deus, mas esse conhecimento estava limitado, ele não era um conhecimento suficiente para que esse Deus, para que esse povo definisse a voz do Senhor e a ela se submetesse. Era um conhecimento que eu chamo de um conhecimento limitado. Irmãos, para quem quer, de fato, viver uma vida abundante, a partir do conhecimento, a partir do encontro com Cristo. Uma vida abundante que se inicia a partir do encontro com Cristo, portanto, ainda aqui na terra, e prossegue para a eternidade. Para quem quer viver uma vida abundante, é preciso conhecer a Deus. E não de ouvir falar, mas um conhecimento mais profundo. Por isso, eu quero nesse ponto falar da importância do conhecer. No livro dos profetas, principalmente nesse período em que o povo estava distante, não se apercebia, estava por causa dessa distância a ponto de sofrer o juízo divino. Deus fala muito por boca dos seus profetas da necessidade de conhecer. E aí eu queria ler alguns versículos com vocês, a começar em Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Deus está dizendo: eu tenho uma contenda com o povo, e essa contenda existe porque falta no povo algumas coisas, e ele vai listar verdade, benignidade, conhecimento de Deus. Já dizia o profeta: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Versículo de número 6, do mesmo capítulo, diz assim, o meu povo foi destruído. O versículo que eu acabei de citar. Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus diz: eu tenho uma contenda, porque falta verdade,
porque falta benignidade, porque falta conhecimento de Deus. E o meu povo está perecendo, está sendo destruído. Por quê? Porque falta o conhecimento. Vocês me rejeitaram. Vocês rejeitaram o conhecimento. Faltou conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Veja a importância do conhecer. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, na maioria delas ele fala: eu oro para que lhes seja dado todo o conhecimento de Deus, para que conheçam a Deus. O conhecimento. Como é importante o conhecimento. No capítulo 6 do mesmo profeta Oséias, ele escreve: versículo 4: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Juízo, não é as tuas bênçãos, teu juízo, a punição. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Veja, de novo Deus está dizendo, está chamando a atenção do povo, está anunciando o juízo, está falando que vai abater o povo por meio da palavra, e vai trazer o juízo. E por causa de que esse juízo? Porque o povo despreza o conhecimento, porque o povo despreza o conhecimento de Deus. Nós vivemos num tempo em que, apesar de todos os recursos que antes os nossos irmãos não tinham, acesso às escrituras, seja por meio da escrita, seja por meio de áudios, seja por meio de visão, de assistir. Apesar de todos os recursos disponíveis, acessíveis, principalmente a nós que moramos no Ocidente, mas mesmo assim o povo se recusa a investir tempo no conhecimento de Deus. Eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos, para vocês, mas a resposta daquele irmão, ele é a resposta de muitos crentes nos dias de hoje. Quando eu fui conversar com ele sobre um comportamento que ele estava tendo errado, portanto, pecaminoso, e ele não gostou e tal, e quem é que te falou? Ao invés dele reconhecer que ele estava em falta, estava pecando, ele estava atrás de saber quem havia dito o pecado dele, sendo que o pecado dele, deixa para lá. Aí teve uma hora, aí eu falei quem era, né? Aí ele não tem mais como esconder, porque ele tinha dito para essa pessoa. Tinha na presença da pessoa, enfim. Aí teve uma hora que eu perguntei assim: desde quando você é crente? Porque ele não estava conseguindo aceitar, portanto, reconhecer, se arrepender do pecado que havia cometido. Aí eu, cansado, eu perguntei para ele: quanto tempo você tem de crente? Desde quando eu me entendo por gente. Eu sou crente. Aí eu vim com outra pergunta:
Quantas vezes você já leu a tua Bíblia? Você já leu a Bíblia? Ele ficou calado. E nessa hora ele foi sincero e disse: não leu. Desde quando ele é pequeno, ele tem bem uns 30 anos, nunca leu a Bíblia. Ele ouvia quando ia para o culto, e dependendo de como ele ia para o culto, nem ouvia a palavra ao ponto de a palavra queimar, porque não, como foi ministrado hoje pela manhã, às vezes a gente vem para o culto, irmão, mas a gente não traz o que é necessário para que a palavra que é fogo, ela queime nos nossos corações. Deus falou por boca do profeta Jeremias: acaso não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus é como fogo. Jeremias, ele disse: Senhor, eu estou cansado de pregar, porque quando eu abro a minha boca, são palavras de juízo. Eu estou parafraseando. Aí ele disse: de forma que eu não vou mais pregar. Aí ele diz: mas quando eu retive a palavra, ela queimou em mim como nos meus ossos, de forma que eu não mais a conterei. Eu anunciarei a palavra do Senhor. Ele sentiu arder a palavra nele. E assim foram os discípulos do caminho de Emaús, quando eles tiveram discernimento e que foi-lhe aberto os olhos, e Jesus, eles entenderam que aquele homem que acompanhava eles e que instruía eles pelo caminho era Jesus. Eles disseram: acaso não nos ardia a palavra quando ele ministrava, nos ensinava no caminho? Aleluia, as Escrituras. Então, às vezes a gente vem para um culto, mas a gente não traz o que é importante para a palavra continuar queimando. O que é? Sacrifício e lenha. E aí a palavra pode ser a palavra do profeta Jeremias: assim diz o Senhor. Mas é mentira. Na boca daquele, ou no coração daquele que não quer receber, pode ser palavra de Deus, mas para ele é mentira. Mas o fato que para ele é mentira, não deixou de ser verdade. Vocês estão me entendendo? Então, é esse o tempo que nós vivemos, em que não há muita diferença desse povo. Deus está dizendo, porque Deus, através dos profetas Oséias, Jeremias, Ezequiel, Isaías, ele denuncia os pecados: idolatria, injustiça social, adultério, pecados e pecados. Mas aí Deus vai dizer: sabe por que vocês estão pecando? Porque vocês não têm conhecimento de Deus. Então a raiz de todo o pecado, na verdade, é a falta de conhecimento, ou como ele diz, a rejeição ao conhecimento, a indisposição para conhecer. E como nesse exemplo, a indisposição de, ao conhecer, obedecer. Não adianta. Não adianta ouvir e ouvir e ouvir, mas não ter um coração humilde para receber. Sabe o que é lenha? A lenha é a disposição para receber a palavra. O que Deus quer falar comigo hoje? Fala, Senhor, que eu te escuto. Vocês viram nesse texto que Deus fala assim, ó: porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu rejeitei a vocês. Quem está falando é Ele. A gente tem que parar com alguns tipos de mensagem que gera pessoas enganadas. É verdade, vinde do jeito que estais. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas o vinho é vindo do jeito que está, quebrado, sujo, fedorento, cheio de mazelas, mas é com coração humilde.
Coração humilde para reconhecer assim que eu estou. Sujo, fedorento por causa dos meus pecados, mas eu ouvi que o teu sangue me purifica de todo o pecado. E eu quero, a partir desse encontro, Senhor Jesus, andar como nova criação, em novidade de vida. E aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecava, qualquer tipo outro de pecado, não peque mais, porque agora nós devemos andar de forma digna da nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Eu deixei de ser filho da desobediência para ser filho de Deus, filho da ira para ser, aleluia, herdeiro com Cristo de todas as coisas, adorador do verdadeiro Deus, servo do Altíssimo. Eu carrego o nome de Jesus. E eu tenho que andar de forma digna dessa vocação. Só tem um jeito de andar de forma digna da nossa vocação, é conhecendo a Deus. Antes de falar como conhecer a Deus, eu quero ler um texto com vocês. E o título para esse texto é: não basta apenas ouvir e conhecer. Preste atenção. Não basta apenas ouvir e conhecer. Ah, eu sei que Jesus morreu para me salvar. Ótimo conhecimento. Amém? Ah, eu sei, eu conheço que para a salvação de Cristo ser aplicada em minha vida, portanto, eu ser salvo, eu receber perdão dos meus pecados e remover, portanto, aquilo que me afasta de Deus, é preciso que eu creia que a morte dele é o meio, o único meio e o meio suficiente para me conceder perdão e, portanto, salvação. Eu creio. E eu até conheço o que eu preciso acreditar. Eu até acredito que é para isso. Mas chega numa parte que é a parte do seguinte: aquele que quiser me seguir, disse Jesus. Então, você sabe que tem que aceitar o que eu fiz por ti, portanto, é me aceitar. Aquele que quiser, então, me seguir, deve negar a si mesmo, tomar a sua disposição de morrer, que é tomar a cruz, morrer por mim, e me seguir. Portanto, aquele que quiser ver aplicada na sua vida a salvação conquistada por meio da morte de cruz, é preciso, além de conhecer, entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Aí a pessoa conhece tudo isso, mas ela não decide. Ela não aceita. Portanto, a justiça conquistada na cruz não é aplicada na vida dela. E ela continua sendo alguém que ouviu, que conheceu, mas não alcançou a graça da salvação. Porque ela não foi ao passo seguinte, que é o mais determinante, que é render-se a Cristo para que a partir
naquela decisão, passar a viver Cristo, por Cristo, para Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Então preste atenção. Ezequiel capítulo 33, tem um texto bem interessante. Ezequiel 33. Tem um texto bem interessante que eu queria meditar com vocês. Versículo de número 30. Diz assim, ó. Vocês acharam aí? Se não achou, me ouve, por favor. Quanto a ti, ó filho do homem, é Deus falando com Ezequiel, profeta. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo, isso é muito, como é maravilhosa as escrituras, irmãos. Dependendo do tempo em que Deus está se relacionando com Israel, ele vai dizer assim: eu sou Deus de Israel. Eu sou Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E todas as vezes que Deus reivindica este nome, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e está falando dos patriarcas, aqueles que deram origem à nação de Israel, Deus de Abraão, Isaac e de Israel, Jacó e Israel. Deus está dizendo: eu sou Deus que faço promessa, pois fiz promessa em Abraão, e cumpro promessa, pois a promessa que fiz a Abraão passou a Isaac, passou a Jacó, e a Jacó aos seus filhos, que se tornaram a nação. Eu sou Deus de aliança, de promessa, que quando firmo, eu cumpro. Amém? Então, dependendo do tempo e de como está a relação de Deus com o povo, ele vai dizer: eu sou Deus de vocês, Deus de Israel. Mas olha como Deus se manifesta aqui. Olha como ele chama Israel aqui, como ele chama Judá aqui, que já tinha sido levado para o cativeiro. Os filhos do teu povo. É Deus falando assim: não é mais meu povo. Os filhos do teu povo. E por que não é mais teu povo, Senhor? Porque rejeitaram o conhecimento de mim. E eu, portanto, os rejeitei. Irmãos, não rejeitam conhecimento. Os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas da casa. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. O que Deus está falando? Olha, tu nem está sabendo, mas deixa eu te dizer, os filhos do teu povo, eles falam de ti. E eles até reconhecem que tu és profeta, que tu és alguém que eu levantei, que fala da minha parte. Eles falam isso entre eles. Ele é um homem de Deus. Ezequiel é um homem de Deus. A gente pode consultar a Deus por meio dele. Mas olha a continuação. Eles vêm a ti como o povo costuma, tome cuidado com costumes. Eu estou acostumado aí à igreja. Eu já faz um tempo, desde quando eu me entendo por crente, desde quando eu me entendo eu sou crente, mas não conhece a Deus, cheio de costume, tem até costume de crente, tem algumas frases, palavras, até se veste, não se veste com sensualidade, coisa de crente. Mas quantos
A semelhança desse povo, só tem hábitos e costumes, mas não tem o conhecimento. Conhecimento de Deus. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo, como não é. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Isso parece com o quê? Isso parece com o quê? Quantas vezes Deus não tem falado deste púlpito? Porque eu não sei se vocês sabem, mas os profetas de hoje são aqueles que pregam a palavra de Deus. Pode ser a irmãzinha, nova convertida, mas se ela traz aqui a palavra de Deus e ela explica como ela de fato é, Deus está falando por meio dessa irmãzinha nova convertida. Agora você consegue perceber esse povo, como de costume, eles vêm para te ouvir, eles se assentam para te ouvir. Só que eles não transformam o conhecimento que eles adquirem pelo ouvir em obras, em mudança de vida, em conversão, em transformação. E dependendo da mensagem, tem aqueles que até choram. Faz promessa para Deus. Dessa vez, Senhor, dessa vez eu vou deixar mais o TikTok, o Instagram. Eu vou me dedicar mais à meditação da tua palavra. Porque eu quero te conhecer. Dessa vez vai. E sai do culto e não vai para canto nenhum. Irmãos, essa passagem, ela fala de algo que não pode acontecer mais. Pois com a boca professa muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, canta bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Mas quando vier isto aí, e quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Isso é muito forte. Oh, que palavra! Mas eu gosto tanto. Eu gosto de ouvir o pastor pregar. Tem umas coisas que eu não concordo, mas se ele prega, parece que ele acredita no que ele prega. Ele prega com tanta empolgação que pelo menos lá no culto eu fico até empolgado. Deus fala assim: ei, Ezequiel, eles te veem assim como alguém que tem palavras assim que parece um poeta. Eles admiram do jeito que você fala. Parece que você está cantando. Mas na hora de colocar em prática, dar crédito, transformando a palavra que ouve em vida, eles não fazem isso. Para mim, quando eu li essa passagem, eu lembrei de muitos cultos, de muitas mensagens. E eu, que costumo conversar com alguns, eu sei que algumas coisas até me canso
de repetir. Mas, de domingo a domingo, essas pessoas estão vindo à igreja, estão me ouvindo, e quem sabe até fala: rapaz, o pastor é um homem de Deus. Tem conhecimento, até falam bem de mim. Mas não colocam em prática, não transforma a palavra viva em vida. Sabe do que isso adianta? Isso adianta para o nosso juízo. Porque nenhum de nós será tido por inocente, porque tem alguém da parte de Deus falando do coração de Deus ao povo. Sabe o que nos caracteriza como povo de Deus? É se a gente ouve a palavra dele e as cumpre. Eu me vi assim, poxa, meu Deus, quantas vezes. E é nas conversas em particular que eu vejo: meu Deus, mas eu já falei disso, pessoal. E a gente descobre, essa pessoa ouve. Ela ouve, mas não põe por obra. E às vezes a gente se desestimula. Senhor, eu estou cansado. Estou cansado de falar, estou cansado de pregar, estou cansado de me cansar, estou cansado de me chatear, estou cansado de me importar, eu estou cansado. Aí vem Deus e diz: mas quando vier o que eu estou dizendo que vai vir, eles vão dizer: Deus falou por boca do pastor. Tinha um profeta de Deus entre nós e a gente não deu crédito. Aí ele traz consolo à alma e nos motiva. Bem, não adianta só ouvir, não adianta só conhecer a vontade do Senhor. É preciso haver uma disposição para obedecer. No livro do profeta, no livro do apóstolo Tiago, ele diz no capítulo de número 1 o seguinte: irmãos, o jeito mais certo, ou melhor, mais garantido de se conhecer a Deus, conhecer o suficiente para nos relacionarmos com Ele de forma que Ele se agrade de nós, porque não é nós se agradarmos dEle, Ele se agradar da gente. Estou falando o suficiente. São dois meios. Existe um mais geral, mas nesse geral nós só conhecemos poucos atributos de Deus, que é a criação, olhar para os céus, olhar para a imensidão dos mares, olhar para a complexidade da vida, do ser humano, dos seres viventes. Assim, existe um ser poderoso que criou algo tão grandioso e tão complexo. Esse ser só pode ser Deus. Então nós conhecemos, numa revelação geral, nós conhecemos a grandeza, o poder de Deus. Mas quem quer conhecer a Deus o suficiente para se relacionar com Ele, tem que conhecer o seu Filho Jesus. Um dia um dos discípulos de Jesus disseram, João 14, versículo 9 e 10, mostra-nos o Pai. Ele disse: Felipe, há tanto tempo estão convosco, ainda não me conheces.
Quem conhece a mim, conhece o Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, mas só vai conhecer Jesus quem dedicar tempo para ler os evangelhos. Que meditar nos evangelhos, você vai ver ali o Deus encarnado, porque como disse o autor dos Hebreus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele em Jesus. Quer conhecer o Pai, quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Você vai conhecer um Deus longânimo, misericordioso, você vai conhecer um Deus bondoso, gracioso. E o outro, irmão, é por meio das Escrituras, de uma forma geral. Mesmo quando nos profetas Deus diz, palavra do Senhor contra Tiro, contra Sidom, contra a Babilônia, nós encontramos um Deus que é longânimo, paciente, que para ele se voltar com juízo e ira contra os pecados, portanto os pecadores, ele dá um tempo. Esse tempo às vezes excede uma geração entra outra geração, e Deus vai dando oportunidade. Meu Deus, como tu és paciente, longânimo e misericordioso, porque se esse povo se arrepender, por mais terrível que sejam os seus pecados, o Senhor ainda concede graça e perdão. Através das Escrituras. Mas como eu disse em Tiago, para a gente caminhar para o fim, diz assim, Tiago capítulo 1, versículo de número 19, diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a gente ouve a palavra vem e diz assim, isso é pecado, deixe isso, lance isso fora e se vista desta virtude. A palavra, ela deve ser acolhida, vivida, porque esta palavra nos leva ao conhecimento de Deus, e por isso é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta só ouvir, não adianta só conhecer. Eu conheço. Isso que ele está falando, eu já ouvi. Se você não vive, você está se enganando. Não adianta dizer só eu conheço. Pelo Espírito de Deus, Paulo escrevendo a Tito diz, no tocante, muitos professam conhecer a Deus, mas por meio das suas obras negam. Lembram? Esse povo vai te ouvir, sentar para te ouvir, vai achar até bonita a tua mensagem, mas eles não vão transformar em obras, em mudança de vida. Aí anos depois, o Espírito de Deus diz, no tocante a Deus, muitos professam conhecer, mas por meio das obras negam. Por isso, são rejeitados, desprezados para toda boa obra. Não adianta só ouvir. Não adianta só achar bonito o evangelho. Não adianta achar só como é consolador, como... Não. O evangelho muda a sua vida. Ou o evangelho te salva, ou ele te condena. Ou ele te aproxima de Deus, ou ele te afasta de vez.
palavra de Deus, ela não torna vazia. Ela vai produzir o resultado. Se na conversão, salvação. Se na resistência, a condenação. Ela não volta vazia. Tem muito do que nós deixamos de ser, que nós poderíamos ser, não somos, porque não conhecemos. E o problema não está nem em não conhecer, o problema está em não querer conhecer e depois de conhecer não querer praticar. Eu não quero que você ache a palavra que eu prego bonita. Eu quero que você dê o crédito à palavra para que ela seja suficientemente poderosa para mudar a tua vida. Você está me entendendo? Amém? Você consegue entender isso? Não queira enganar a Deus. Fique de pé, se você pode. Não queira enganar a Deus. Um dos textos mais conhecidos é o de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, se não me falha a memória, do 1 ao 3. Esse é um texto bem interessante, e eu estou encerrando aqui. Porque ele diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. É um povo que foi levado para o cativeiro. Fez a ferida e a ligará. Aqui não é Judá, é Israel. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos, ao conhecer, e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aí você, aleluia, glória a Deus. Isso fala de um povo do coração arrependido. Vamos voltar ao Senhor. Ele nos feriu, mas Ele vai nos sarar. Mas leia o contexto. Leia o texto depois do versículo 3. É Deus falando, esse povo diz isso, mas eles continuam em seus pecados. Portanto, não é verdade quando eles dizem: vamos conhecer o Senhor, vamos prosseguir em conhecer o Senhor, vamos voltar para Deus. Não, eles não estão arrependidos, eles não querem de fato ser sarados, porque eles não querem abandonar os seus pecados. Portanto, o que lhe resta, estou parafraseando, é o juízo. É o castigo devido pelos seus pecados. Então, quer realmente uma vida nova? Decida viver conforme a vontade de Deus. Não tente impor a tua vontade a Ele. Não vai dar certo. Se renda, se arrependa, decida abandonar os teus pecados. Faz isso antes que Ele te fira. Porque aqui é um povo que foi ferido. Leia Oséias. Leia o finalzinho do 13. Finalzinho. Deus faz um apelo: volta, Israel. Porque você tem caído por causa dos pecados. As mulheres grávidas serão assassinadas.
Seus filhos serão arrancados de seus ventres. Seus jovens cairão nas praças por causa dos vossos pecados. Mas volta, Israel. Volta para o Senhor teu Deus. É Deus dizendo: antes que eu venha te ferir, se arrependa. É muito gostoso ser restaurado. É mais gostoso ainda não precisar ser restaurado. Porque quando Deus fere, você não está neste culto por coincidência. Deus não me deu essa palavra por coincidência. É porque Ele, que conhece o futuro como o passado fosse, Ele sabia que você seria trazido a este lugar. E você ia precisar ouvir essa palavra, para você deixar de ser essa pessoa que só ouve, para ser uma pessoa que vive. Uou! Eu não sou apenas um ouvinte da palavra de Deus. Eu sou alguém que vive a palavra de Deus. A palavra de Deus vive em mim. Aleluia! Ela é o que me norteia. Ela é o que me sustenta. Ela é a que me dá vida. É o que me dá confiança, é o que me dá segurança. É a palavra de Deus, portanto, é Deus por meio da sua palavra em mim. Uou! Quem nessa noite precisa voltar para o Senhor? Vinde, voltemos ao Senhor. Uou! Pastor, eu não preciso voltar para Deus. Você não entendeu. Se você é um crente que passa dias sem se alimentar da palavra, você é alguém que está de uma forma rejeitando a palavra, rejeitando o conhecimento. E o pior, você está achando isso como natural. Mesmo você tendo ouvido hoje, ó, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo rejeita o conhecimento, por isso eu também os rejeito. Se a gente não encarar, tem gente que precisa encarar isso como um pecado. É pecado, pastor, não se interessar pela palavra de Deus, sendo crente, é pecado, irmão. Eu tenho que falar desse jeito para você começar a dar valor àquilo que alimenta a tua alma, aquilo que tem poder de salvar a tua alma, aleluia, aquilo que te aproxima de Deus, pois somente o conhecimento pode nos aproximar dele. Uou! Tem alguém que precisa nesta noite voltar